Olá, tudo bem com você aí? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os conjuntos numéricos. Mas antes de nós falarmos sobre os conjuntos, eu quero perguntar: você sabe o que é um conjunto? É isso aí, um conjunto é a reunião ou o agrupamento de elementos ou objetos que podem ser classificados de acordo com as características que apresentam. No campo da matemática, nós podemos destacar diversos conjuntos numéricos, né? Então, o primeiro conjunto que nós vamos estudar hoje será o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, então, que é representado por este símbolo, ele pode ser descrito pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, e nós sabemos que eles são infinitos, porque existem infinitos números naturais. Se nós encontrarmos o símbolo dos números naturais junto com este asterisco, significa que o conjunto vai ser os números naturais, exceto o zero. Então o conjunto fica assim: 1, 2, 3, 4, 5, e nós sabemos que esse conjunto também é infinito. Bom, agora nós vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros, o qual pode ser representado por este símbolo, que parece uma letra Z. E você sabe por que essa letra Z? Porque no alemão, número significa Zahl, então eles utilizaram essa representação para o conjunto dos números inteiros. Bom, você aprendeu agora há pouco o conjunto dos números naturais, os quais eram iniciados no 0, 1, 2, 3, 4, 5, que eram aqueles números utilizados para a contagem. Agora, no conjunto dos números inteiros, além desses números que são naturais, nós temos também os números que são negativos, que também são infinitos. Então, o conjunto dos números inteiros, ele pode ser representado assim, ó. Infinito, porque nós sabemos que os números negativos também são infinitos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e eles são infinitos. Então, este daqui é o conjunto dos números inteiros. E como você pode perceber, dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos os números que são naturais. E também nós podemos encontrar o símbolo dos números inteiros com esse asterisco, que vocês já sabem o que significa. É isso mesmo. São todos os números que nós falamos até agora, exceto o 0. Bom, agora nós vamos falar do conjunto dos números racionais, o qual é representado pelo símbolo Q. Bom, os elementos pertencentes ao conjunto dos números racionais são todos aqueles que podem ser escritos na forma de fração. É isso mesmo, todos aqueles escritos na forma de fração. Se nós pegarmos, por exemplo, a fração 1/2, ela é considerada um número racional. Mas se você ver por aí o número 0,5, você vai pensar, ele é um número racional? Sim, ele é um número racional. Por quê? Porque ele veio dessa fração. Ele teve a origem da fração 1/2. Porque você aí que esqueceu como transformar fração em número decimal, basta realizar uma divisão do numerador pelo denominador, ficando assim, 1 dividido por 2, que no caso nós temos 0,0, então aqui nós temos 5. Então nós temos que a fração 1/2 é, na escrita decimal, 0,5. O mesmo pode acontecer quando eu tenho uma fração, por exemplo, 3 dividido por 9, que é uma fração, então ela é pertencente ao conjunto dos números racionais. Mas como transformar essa fração 3/9 em decimal? Basta nós dividirmos 3 por 9. Ao dividir 3 por 9, nós teremos um número decimal que não vai ser exato igual a este. Ele vai ser um número em que
nós teremos uma certa repetição, que nós chamamos na matemática de dízima periódica. Então aqui nós temos um número decimal, porém ele forma um período, ele tem uma repetição na sua parte decimal. Portanto, ele não é um número exato, um decimal exato igual a este aqui. Mas ele também, mesmo assim, ele é um número racional. Porque esse número, que é uma dízima periódica, ele veio de quem? Ele veio desta fração. Portanto, nós temos também. Mas e se você encontrar por aí o número 8? Você vai pensar o quê? O 8 é um número racional? O que você deve pensar? Você consegue transformar o 8 em uma fração? Sim. Para o 8 ser uma fração, basta nós adicionarmos o 1. Então, no denominador. Então, fica 8 inteiros. Na forma de fração, 8 sobre 1, que também pode ser considerado um número racional. Assim como se eu tivesse um número negativo, menos 10. Esse menos 10 também é um número racional, porque é um número que pode ser escrito na forma de fração, que no caso nós teríamos menos 10 sobre 1. Também é um número racional. Vocês conseguiram perceber que todos os números que são naturais, que são inteiros, eles pertencem ao conjunto dos números racionais? É isso aí! O conjunto dos números naturais e inteiros, eles estão dentro do conjunto dos números racionais. Os números pertencentes ao conjunto dos números irracionais são todos aqueles números que não podem ser escritos na forma de fração. Você viu anteriormente que todos os números escritos na forma de fração pertenciam ao conjunto dos números racionais. Agora, aqueles números que você não consegue deixar escrito na forma de uma fração, eles são números pertencentes ao conjunto dos irracionais. Um número muito comum que nós podemos citar do conjunto desses números irracionais é o π, onde ele não é apenas o conhecido 3,14, né? Nós temos aqui então o π como 3,14, 15, 9, 2, 65, 3, 5 e nós temos infinitas casas decimais. Pelo motivo da parte decimal não formar uma sequência repetitiva ou não formar um período, ele não pode ser considerado um número racional, porque ele não pode ser escrito na forma de uma fração. Então esse é um exemplo do nosso famoso π, que é considerado um número racional. Outro exemplo, e outros exemplos no caso, de números considerados irracionais são as raízes quadradas de números não exatos, como a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 8. Todos esses números têm as casas da parte decimal infinitas e elas não formam uma sequência. Portanto, são pertencentes ao conjunto dos números irracionais. Bom, agora fazendo um resumo para vocês dos conjuntos numéricos. Utilizando o diagrama, né? Eu vou representar esses conjuntos para vocês graficamente. Então, o primeiro conjunto então, que nós falamos hoje foi o conjunto dos números naturais, o qual tinha por símbolo o n, e eram todos os números positivos, aqueles que eram permitidos realizar as contagens. Aí, após o conjunto dos números naturais, nós falamos dos conjuntos dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros, representado pelo símbolo z, ele é um conjunto em que ele tem dentro dele o conjunto dos números naturais. Aí na sequência, nós temos o conjunto dos números racionais. Você se lembra daquele conjunto em que todos os números pertencentes a ele, eles poderiam ser escritos na forma de fração, né? Então, eu vou colocar o conjunto dos números racionais, o qual é representado pela letra Q, aqui. Porque todo número que é natural, eu consigo escrever na forma de fração, todo número inteiro e todo número natural e todo número inteiro, ele é um número racional. Aí nós falamos por último do conjunto dos números irracionais, que é um conjunto que ele fica separado do conjunto dos racionais, que nós falamos agora há pouco,
que o conjunto dos números irracionais eram aqueles números formados por casas decimais que não havia uma repetição, não havia um período. E se nós pegarmos então o conjunto dos números racionais e juntarmos ao conjunto dos números irracionais, nós teremos como conjunto os números reais. E agora, eu quero ver se você entendeu a aula de hoje. Então, para isso, eu quero que você classifique esses números aqui de acordo com os conjuntos numéricos que nós aprendemos hoje. Dê uma pausa no seu vídeo e responda. E aí, você tentou? Então vamos responder? Menos o 3,2 é o número pertencente aos racionais, uma vez que o 3,2 é um número que pode ser transformado na fração 32 décimos. A raiz quadrada de 16, ela é exata, então ela pertence ao conjunto dos números naturais, pertence ao conjunto dos números inteiros e pertence ao conjunto dos números racionais. O número menos 1, ele é um número pertencente ao conjunto dos números inteiros, porque ele é um número negativo. E logo, se ele pertence ao conjunto dos números inteiros, ele pertence ao conjunto dos números racionais. A fração 1/2, como você já escutou bastante aqui hoje, ela é uma fração. Logo, não preciso pensar muito. Ela é um número racional. E o número é 1,73250, no caso, é a raiz quadrada de 3 aqui, se você parou para pensar um pouquinho. Ele tem a parte decimal não periódica e por esse motivo ele pode ser classificado então como um número irracional. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre os conjuntos numéricos. E se vocês gostaram, dê um like e se inscrevam no canal. Até a próxima!